Hoje vamos falar do maior esporte do planeta. Claramente, como muitos já sabem, se trata do futebol. Apesar de que em alguns países o futebol não seja tão forte, como nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, é inegável que o futebol é conhecido e praticado por todo o globo. Sente-se e fique confortável! Hoje vou falar como esse esporte tão querido pelos brasileiros surgiu e como se popularizou aqui e agora no Trama Versátil. O futebol, nascido nos Campos Verdes da Inglaterra no século XIX, floresceu em uma narrativa épica que transcendeu fronteiras geográficas e culturais, moldando-se como um fenômeno global que conquistou o coração de milhões. No século XIX, escolas e universidades britânicas tinham práticas diversas de jogos de bola, cada uma com suas próprias regras. O impulso para a padronização surgiu em 1863, quando clubes e escolas se reuniram para formar a Associação de Futebol da Inglaterra, conhecida como FA. Esse momento crucial estabeleceu as bases para um conjunto uniforme de regras, proporcionando ao futebol uma estrutura coesa. O primeiro grande desafio enfrentado foi conciliar as divergências sobre o uso das mãos no jogo. Algumas escolas preferiam permitir o manuseio da bola, enquanto outras buscavam uma abordagem mais orientada para o futebol atual. A solução veio com a formulação do princípio básico do jogo. O uso intencional das mãos seria excluído, solidificando a essência do futebol como conhecemos. Em 1872, a FA organizou o primeiro jogo internacional reconhecido entre Inglaterra e Escócia, lançando as bases para competições internacionais futuras. A competição amigável sinalizou o início de uma jornada que levaria o futebol para além das Ilhas Britânicas, espalhando-se como um fenômeno contagioso. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, sendo introduzido por estudantes e imigrantes britânicos. O primeiro registro de uma partida oficial no país ocorreu em 1894, em São Paulo. O esporte ganhou popularidade rapidamente, tornando-se uma paixão nacional ao longo dos anos. O futebol se popularizou significativamente no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Eventos como a fundação da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, em 1914 e a realização da primeira Copa do Mundo. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira Copa do Mundo, inaugurando uma tradição que se tornaria o ápice do esporte. A partir desse período, o futebol consolidou-se como parte integrante da cultura brasileira. A competição mundial não apenas cimentou o futebol como um evento de escala global, mas também consolidou ícones como Pelé, Eusébio, Garrincha, Franz Beckenbauer, dentre outros, que emergiram como embaixadores do esporte. Ao longo das décadas, o esporte transformou-se em um fenômeno cultural, refletindo e moldando identidades nacionais. A rivalidade feroz entre países em campo tornou-se uma extensão da geopolítica, onde vitórias e derrotas eram interpretadas como triunfos e fracassos nacionais. A década de 1990 trouxe uma nova era com o estrelato de jogadores como Romário, Maldini, Zidane e Baggio. Mais recentemente, os duelos entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi elevaram o esporte a novos patamares, cativando audiências em todo o mundo. Um tipo de rivalidade que nunca aconteceu no futebol. Simplesmente dois jogadores que marcaram a história, mantendo-se no topo por toda uma década. Foi algo tão absurdo no futebol que premiações de melhor jogador do mundo nunca conseguia ficar sem Cristiano e Messi, sempre um ficando em primeiro e outro em segundo, e vice-versa. Além dos aspectos competitivos, o futebol também exerce impacto econômico e político. Grandes eventos como a Copa do Mundo tornaram-se vitrines para nações, impulsionando o turismo e a infraestrutura. A influência do esporte atinge até mesmo questões sociais. Em suma, o futebol evoluiu de um simples passatempo para uma força global que transcende culturas e línguas. Sua narrativa continua a se desdobrar, conectando pessoas de todos os cantos do planeta através da magia da bola e do espírito competitivo, solidificando seu domínio incontestável sobre o mundo. Mas e você? Acompanha futebol com frequência? Deixe nos comentários o seu time do coração. Não deixe de se inscrever e deixar a sua curtida para ajudar o canal a crescer. Você está no Trama Versátil, o melhor canal sobre informações que lhe agregam. Te vejo no próximo vídeo.